Olá, todos sejam bem-vindos. Hoje a gente aqui na nossa conversa com Gabriel Lopes, um amigo muito querido, que eu conheci pela sincronicidade da vida, essa serendipidade, né, Gabs, como a gente chama, por meio de outro amigo, que é o Carlos Piazza, que a gente também tem aqui um outro webinar gravado. E hoje nós vamos conversar sobre o papel do design na inovação, né? O Gabriel é CEO da Empathy, um grande estúdio de design aqui em São Paulo, mas que atua mundialmente aí com vários clientes, tem uma larga experiência na visão do design e um inovador de primeira linha, né? Então, o Gabriel é aqueles que, quando a gente põe qualquer notícia num grupo do WhatsApp, ele vai lá, contesta e traz a verdade. Então, ele também é contra fake news, né? A gente está falando aí todo esse processo de não repassar. O Gabriel é um grande pesquisador e traz essas informações para a gente. Então, eu queria te dar super boas-vindas aqui para a gente ter esse bate-papo, Gabs, e tu estás aí hoje, né, dentro do Web Summit no Rio de Janeiro, primeira vez que vem ao Brasil, um super evento, e a gente vai trazer esse papo aqui. Então, eu queria que tu passe a palavra, que tu te apresente aqui para quem está nos ouvindo e contar um pouco da tua história e trazer essa conexão, né, com quem nos acompanha. Guta, é uma honra, sabe o quanto eu admiro você e seu trabalho, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelas suas palavras generosas e vai ser um prazer imenso aqui poder compartilhar um tempinho contigo aqui, gravar o nosso papo, que a gente conversa bastante e Muito. muitas vezes eu quero gravar tudo que nós falamos, porque às vezes eu quero ouvir novamente, sabe, escutar de novo, porque é tão fascinante estar compartilhar ideias Que contigo. Muito bom, Gabs. obrigado. Assim, o Gabriel tem uma coragem hoje incrível, né? Porque ele tem um escritório aqui em São Paulo, ali no prédio do Shopping Vila Lobos, incrível, né? Uma visão maravilhosa que a gente vê até longe, a gente custa acreditar que está em São Paulo quando está naquele ambiente. Mas o que mais me impressionou desde que conheci Gabriel é assim a sua quase obsessão pela inovação, né? Está no seu DNA essa tranquilidade com que ele fala, com que ele mostra para nós uma viagem que foi aos Estados Unidos e trouxe um baixo todo impresso em impressora 3D, e aquilo ali está para montar, e daqui a pouco a gente começa a fazer uma conversa, a mesa dele sobe porque tem suspensão. Não, gente, você não tem noção. Mas ele também tem um toca-disco de vinil, sabe? Ele também tem vinil na sala dele. Então, essa junção, essa possibilidade de mudança, Gabriel, que sempre me encantou, né, em trazer essa conversa, a forma como tu sempre nos acolhe e que traz essa possibilidade de estar dentro do teu estúdio, né, que eu vou é quase uma boutique aquilo lá, não dá para dizer que tem cara de empresa, né? E a gente já fez reuniões memoráveis ali com um grupo fantástico de amigos que nós temos em comum. Para que a gente possa trazer esse assunto, Gabriel, eu não sou designer, mas eu trabalho há 15 anos, hoje ainda fiz a conta, 15 anos como uma design thinker, né? Eu penso como um designer pensaria, eu sempre fui extremamente visual, eu consegui identificar uma linha torta quando a gente não tinha ainda computador, eu disse, essa linha está torta. Quando a gente trabalha, eu sou do tempo que trabalhou com letra 7, quem não sabe, dá um Google, e aquela questão de normógrafo, sempre fui muito visual. E sempre gostei. Quando chegou a computação gráfica, né, a primeira impressora laser em Florianópolis foi minha, gastei uma fortuna, e veio importada dos Estados Unidos. Eu sou antes da Microsoft e do Macintosh, né, então daí vocês veem a minha idade. Mas quando começou, que o Maurício Manhãs me trouxe essa informação de a gente trazer o design para dentro da organização como uma forma de pensar, né, colocando as pessoas no seu centro, eu disse, pronto, achei a minha praia e é com isso que eu vou trabalhar. E aí comecei a ver a possibilidade da inovação, né? Então, esse é o primeiro questionamento que eu faço. Como que tu tens vivido essa inovação a partir do design na tua vida, na tua história, junto aos teus clientes? Sim, Guta, você trouxe alguns pontos nessa condução aqui que o design thinking ele foi um ato de generosidade também, de normatizar, de fazer a leitura do processo do design e poder compartilhar com, com outras pessoas que poderiam aplicar o pensamento do design em
serviços, processos, do pensamento em si, do Tom Kelly e David Kelly, ali pela IDEO, que traz muito do pensamento e da formatação. É, como designer solucionador de problemas, então está sempre é uma dinâmica ali de solução de problemas, né? E que vou fazer a conexão com o que você falou. É, o disco de vinil, né? Dentro daquele ambiente tecnológico lá, aquele contrabaixo lá, eu imprimi todo aqui em casa. Eu tenho no escritório, mas eu estava no carnaval eu não vou pro carnaval, então eu resolvi imprimir um contrabaixo ali. Foi o meu carnaval ali. Então foi meus bloquinhos, até fiz uma brincadeira ali. São 6 bloquinhos, no canal foram 6 bloquinhos que montam um contrabaixo. E aí, o interesse por eletrônica, então, desde pequeno, eu tenho computador em casa, então meu pai sempre gostou de tecnologia e ele é uma inspiração, era meu maior amigo, meu grande amigo, então eu sempre me inspirei muito nele e usando a tecnologia. E então, minha primeira graduação, comecei em ciência da computação. Só que um amigo falou, cara, como você é um cara de humanas, vai fazer ciência da computação? Eu falei, que eu tenho facilidade com a ferramenta, sempre tive em casa, montava meus computadores, já tinha o Apple 2000, aquele primeiro Sim. Apple ali, partida quente que com disquete e tal. Então, mesmo passando ali pelo período da letra 7, eu já estava entrando no computador. Então, eu consegui avançar rápido na carreira de designer, porque a tecnologia como ferramenta, era uma Sim. ferramenta que eu fazia bom uso. Então, conectando ali o vinil com os robôs que nós fazemos lá, dentro do olhar ali também, que quem compartilhou a primeira vez isso comigo, que quando eu olhei, eu falei, putz, faz muito sentido, foi o Carlos Piazza, que você citou no começo, nosso Sim. grande amigo, e o John Nesbitt, que fala do high-tech, high-touch. Então, eu comecei a criar paralelos, né? Então, tinha os paralelos ali do tempo de uma invenção, né, de uma inovação ali, ela ser aplicada. Então, se você pega o mouse, foi em 64, a aplicação em 84, um pouquinho antes pela Sharp, e aí comecei a estudar e entender essa aceleração que vinha acontecendo. E o, qual que é a por que o teclado que o Douglas Engelbart criou ali com 5 teclas não sobrepôs ao teclado QWERTY que nós usamos hoje? Porque ele tinha uma curva de aprendizado muito grande. E a curva de aprendizado muito grande, ela é um olhar high-tech para aquela eficiência. Perfeito. E quando nós falamos do high-touch, aí o design faz muito sentido, aí eu entro no tema que você falou de fato, o, o design, que você fala, design centrado no ser humano, é quase endobranding, né? Um pleonasmo, uma repetição que, assim, Que ok, a a gente gente tem que entende, dizer. que a gente entende reforço, mas o design sempre pensa o ser humano por princípio e não fim. Então, quando nós falamos ali do design thinking aplicado ou a inovação, que utiliza muito o design como ferramenta para inovação, ou pelo processo ou pela aplicação, nós estamos sempre falando do ser humano incluso na conversa e pensando não no não na aplicação, não no uso, mas no serviço. Então foi evoluindo também essa condição. Então, para que serve? E aí, para que serve? Começa a mudar a nossa intencionalidade da criação, pode ser de um serviço, pode ser de um Sim. produto, pode ser de um sistema, pode ser de uma interface. Então, e aí, eu falando ali do vinil, aquilo ali é muito high touch. Aquilo cria conosco. Essa criação, essa conexão emocional. Então, se eu vou pegar um exemplo para a Klabin, nós desenvolvemos uma plataforma para comunicar eficiência, excelência operacional. Na Klabin é pessoa, tecnologia, comunicação e processos. Chato o tema. Quem se interessaria pelo tema? Aí, como que você torna isso high touch? Então, como que eu trago isso para uma conexão ou afetiva ou gamificada? Ou como que eu crio essa conexão da tecnologia com o ser humano? E é sobre isso que, nossa, não posso contar um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar que eu começo falando que essa conexão entre o ser humano e a tecnologia
se ela não acontecer, a tecnologia como ferramenta, ela também não é, ou a inovação como cultura, ela também não acontece, a aplicação dela. Uhum. É muito interessante isso. Hoje teve um debate grande ali no nosso grupo dos absurdos, lá, das absurdalidades, que é um grupo que nós temos de um nível assim que às vezes eu tenho que copiar para estudar depois, de tal grau de debate que chega. E nós temos um amigo que já esteve aqui também conosco no webinar, que é o Gui Rangel, trazendo toda essa questão dessa inteligência artificial trabalhando melhor do que os humanos. E eu já conversei contigo isso, eu tenho trazido, estou fazendo uma pesquisa bem intensa no novo tema de abordagem, que a inovação é feita de gente. Né? Então, a gente tem hoje, eu tinha um número que era 420 mil profissionais pela Associação Brasileira de TI, que é a nossa carência hoje, e no final de semana não tem casualidade, né, essa sincronicidade. Eu vi uma matéria no jornal dizendo que hoje já são 570 mil. E o nosso sistema educacional quer dizer, forma não, ele prepara, né, porque ninguém forma ninguém, mas ele prepara em torno de 46 mil pessoas. Então, a gente está quase que 10% da nossa demanda. Então, eu ainda acho e tenho defendido, Gabs, que o nosso problema hoje é falta de educação e preparo. Isso que você teve, que eu tive, que a gente já tem isso dentro de casa, que já começa com essa curva de aprendizado desde cedo, e aí nos traz a facilidade, principalmente para ti, com a tecnologia, que eu fico impressionada como tu maneja aqueles robôs e tu estás sempre com isso tudo na frente, né? Mas como que a gente pode trazer hoje não tanto essa ovação para isso, para que serve, né? Então a gente vê o metaverso, inteligência artificial, sempre com essa pergunta para que serve e não vê qual é o benefício a quem eu estou proporcionando uma melhor qualidade de vida, ou melhor compreensão, melhor forma de estudar. O que tu tens visto sobre isso e como que é o teu pensamento nessa questão que é exatamente o high-tech e o high-touch, né? Então, como que a gente faz esse contraponto para que a gente tenha pessoas capacitadas a trabalhar conosco, né? Porque esse hoje é um grande problema. É, e a pergunta é muito complexa, Guta, e eu não tenho, eu acho que eu não tenho visão de futuro para essa pergunta complexa quanto é, eu, o que eu vejo, eu sempre olho de forma positiva para a tecnologia, né, das nossas Uhum. conversas, e eu brinco ali, então, quando alguém fala para parar as pesquisas de inteligência artificial, eu mando a foto do jornal ali falando que os professores reclamavam que os alunos usavam calculadoras. Então, a tecnologia, Régua de ela tem, cálculo. Meu irmão foi proibido de trabalhar com régua de cálculo na engenharia da época dele. Imagina. imagina, o ferramental, tecnológico não no sentido de chips e silício, no sentido de Uhum, martelo, mas como ferramenta, uhum, eles sempre sobrepõem. E sempre, assim, se alguém parar seguindo ali o abaixo-assinado, outros vão continuar. E aí eu fiz uma brincadeira, né, que os taxistas já aderiram, né, e como dá para reclamar do Uber, né, que traz um benefício tecnológico com mais transparência, mais clareza na relação entre o usuário e o motorista. Não estou falando da relação da instituição Uber com o motorista, estou falando para para o que serve. Então, o Uber ele serve, uhum. ele presta o serviço ali de transporte de uma forma que insere mais pessoas dentro dessa, Contexto. dessa plataforma, desse contexto, e a tecnologia, ela aceleradamente, ela sobrepõe até os desejos da sociedade. Por isso que eu, eu brinco quando existe algum encontro sobre futuros desejáveis. Então, Uhum. futuros desejáveis, que está dentro de uma discussão do design, pode ser desejável, mas você pode até dedicar um tempo falando sobre futuros desejáveis, mas o que nós estamos falando sobre eficiência, sobre recurso, isso sempre vai sobrepor. Então, Uhum.
aí o que eu falei que eu não tenho visão de futuro sobre isso é que ou a visão que eu tenho não é tão boa, porque assim, eu uso inteligência artificial, a Empathy, antes de ser Human of Things, ela era, eu criei como era, eu tinha uma empresa de design e comunicação, e Uhum. aí com o falecimento do meu pai, não sei se eu já te contei essa história, com o Não, falecimento do meu pai, eu tinha meu pai comprou aquela revista, a Eletrônica Saber, Saber Eletrônica, e nós sim, fazíamos circuito elétrico, então soldava pecinhas, fazia um rádio, fazia um, um, um repelente de mosquito eletrônico. Então, aquele cheiro do estanho, da solda, tudo aquilo ali criava uma conexão lógica com aquele tempo que eu ficava do lado do meu pai enchendo o saco dele, mas era para ficar junto e aprender. E aí, quando ele faleceu, eu comecei só a trabalhar em inteligência artificial para fazer robôs. Usando o quê? Aquilo que o ser humano não consegue inserir de informação através de um teclado ou de um celular, que é processamento de imagem, processamento de voz, né? O que eu estou falando em texto, quanto o que você, o que sim. é, text-to-speech, speech-to-text, então, e aí que eu comecei a criar os robôs como sensores. Então, era inteligência artificial pura, só fazia, era essa minha piração, porque era uma forma que eu me conectava com meu pai Uma num outra período dimensão. ali, numa outra Uhum. dimensão. Então, eu comecei a fazer isso e os clientes começaram, pô, você faz isso, fala, certo, você faz isso, fala. Eu comecei e não parou. Tanto é que hoje a Empathy é fruto dessa história ali e une Uhum. essa visão do design com a tecnologia. Mas para quê? Por que eu estou falando isso? Isso depende de soft skills também. Então, Sim. aprender inteligência artificial hoje não é difícil, mas ela vai Uhum. virar um abismo para quem não Não entrar. souber. Então, nós vamos ter os profissionais os designers que saíram da prancheta e foram para o computador e os que não saíram da prancheta. Então, nós vamos ter os designers ou os profissionais que não foram para a inteligência artificial, os que foram. Uhum. Não é tão pouco, porque nós vamos criar diferentes sociedades. E aí, sem contar quem não tem acesso. Sim. Então, eu não sei como isso se resolve, mas eu continuo trabalhando com inteligência artificial. Então, Não, continuo trabalhando nisso. e não dá para parar isso daí. O que nós temos que ver é que não tem. Gente, isso é tão incrível, porque isso não é uma questão datada de hoje, vem crescendo, né? Então, fui investigar, saber onde é que tinha começado, então, desde 1956, que esse termo já vai sendo usado e a gente já utiliza muito. O Google já nos traz isso daí há muito tempo, né? Trazendo a indexação, e daí depois todas essas redes sociais. Eu estava abrindo aqui, abri a plataforma no meu computador, cliquei meu celular para falar contigo, já veio a propaganda da plataforma que a gente está trabalhando aqui, né? Então, eu acho isso incrível, porque eu aprendi a usar a meu favor, né? Há muito É tempo isso. já que eu cito, que eu digito, que eu quero mais é que ele aprenda para me mandar notícias e eu ganhar minha assertividade nas minhas pesquisas, e isso funciona. Então, não tem como a gente brigar e dizer não quero, né? Não É, quero, isso já está, né? Isso já está aqui conosco, né? é. Desde que a gente clica no iFood, que vai aparecer ali o restaurante, que já vai fazer uma sugestão, depois esse restaurante já está na propaganda e a gente assim vai E se trazendo. você não, e se você não gostar, ele vai aparecer menos para você e menos para outras pessoas, que ajuda numa melhoria do serviço de entrega. Uhum. É, aí o que eu brinco é, você não gosta de inteligência artificial? Não gosto, então não usa o Waze. Fica sem o Waze, então, sabe? É, Não usa o Uber, então, porque já usa, já está no não nosso dia a usa. dia. É futuro, né? Cancela o teu Gmail, cancela a pesquisa no Google, né? Então já está aí, né? Essa questão É, já e está aí, quem está no YouTube, tudo isso. Então essa questão hoje nos permeia, né? sim. Voltando ao nosso tema, né? Como que o design tem ajudado esse processo de inovação? Para quem está nos ouvindo, poxa, muita questão ainda tem o design como aquele design gráfico, né? E ainda existe não enquanto um processo, não como uma forma de abordagem
de resolução de problemas complexos também, porque não é para qualquer coisa. Eu sempre comento, se o teu problema é uma perna quebrada, chama o SAMU, né? Então não vou fazer aqui um brainstorm, não, meu filho, vai lá e chama e resolve, né? Uma dor de cabeça, toma um analgésico, né? Mas para quem assim ainda não adota isso, e isso eu falo, sabe, Gabriel, que a gente, isso aí já acabou, isso não, eu digo, gente, nem 10% das empresas no Brasil ainda adotam esse pensamento, né? Então ainda acho que qualquer coisa, que qualquer um pode resolver o seu problema, que está tudo bem, né? Qual é a tua experiência, como que tu tens visto isso nas empresas? E quem nunca pensou nisso, o que é que poderia pensar para poder, a partir disso, trazer a inovação? Tá. Ah, o que nós sabemos, dado fato, assim como inteligência artificial aí não é novidade, se você não foi, está Uhum, resistindo, não espera. O design aumenta a competitividade das empresas que utilizam a competência do design, e nós tivemos empresas com melhores resultados financeiros, então, não falando que só o que importa é financeiro, mas com melhores resultados financeiros para o investidor, são empresas que utilizam o design como estratégica, né? uhum, Então, isso não é novidade, mas se a eficiência ali financeira não é importante, por favor, não use design, porque também não vai ser promissor, porque se você não acredita na, no poder ali que o design tem, dessa reflexão, do pensamento do design para é, ter essa, esse potencial competitivo amplificado pelo design, tudo bem. Né? Então, eu estava no Rio de Si falando sobre inteligência artificial, impacto no design, e logo depois uma das pessoas ali que estava assistindo veio me perguntar, Gabriel, eu trabalho numa empresa e minha chefe ali, e ela está falando assim de design gráfico, né? E eu trabalho numa empresa e a minha chefe não dá muito valor para isso. Como que você acha que eu tenho que fazer troca de empresa? Porque não sempre. perde tempo, não perde tempo, procura emprego. Emprego para design tem, então, e muito, e principalmente quando Aham, o design entrou com o pensamento de interface, que aí nós estamos falando de UX, UI e tal, quando nós pensamos em interface, tem muito botão para desenhar de aplicativo, e quando nós falamos de uhum, design sistêmico. Então, nós encontramos empresas que utilizam o pensamento de design sistêmico, e aí eu posso convidar para todo mundo vocês passarem aqui o LinkedIn aqui embaixo, quem estiver assistindo a gente, e quiser saber sobre empresas que utilizam design, hoje eu estou presidente da ABDesign, Associação Brasileira das Empresas de Design. E esse é meu tema todos os dias, é o que eu falo todos os dias, eu falo todos os associados. Hoje nós representamos as maiores empresas de design do Brasil e de todo o Brasil. Tem o Prêmio Brasil Zenord, que é o maior prêmio de design do Brasil também. Então, tem diversas empresas que valorizam o design, e aí, quando eu falo isso, eu gosto de falar. Tanto é que eu sou designer amador, vivo há 20 anos profissionalmente do design, mas sou designer daqueles que amam. Então, eu aham, amo design e tem empresas que me remuneram para isso. Então, sempre minha família, diversas famílias na minha empresa, e vivo do design. Tem muita gente investindo no design. Agora, se você quer começar a entender o potencial que o design tem de transformar, porque é, tem uma definição do Ricardo Guimarães que eu gosto muito, e quando eu converso com alguns amigos, eles ficam malucos, né? Porque eu falo, design não é uma competência de futuro. uhum, Como assim? É um design, que é a definição dele, eu falo, design expressa a cultura que o design é a expressão de uma cultura, não é a expressão que visual. Você bacana. está falando do design Sim, sim, gráfico, não é? sim. Não, não é Não o é design gráfico, gráfico, não é o gráfico, não é. é Ele o passou do processo gráfico, em passou si. do produto, passou do Uhum, da interatividade e aí nós vamos para o sistêmico que é processo. que é Então, processo. o design, o designer expressa cultura. Aí você fala, porra, o designer expressa cultura, que papo é esse? Não, Uhum, mas designer e inovação não. Designer ele sempre está conectado com aquilo que está na borda e consegue antecipar para o presente aquilo que nós estamos vendo que já existe. Então, o perfeito. designer não é cientista, não é inventor. O que ele Uhum, faz é aplicação
daquilo que ele está vendo ali no horizonte na borda para a aplicação presente, com um processo que, se nós pensarmos tecnologia por tecnologia, a tecnologia, que é o teclado do mesmo cara que inventou o mouse, que é super utilizado hoje, o teclado não funciona, porque aquilo é tecnologia, é só Uhum. tecnologia. As lojas da Amazon Go, há 6 anos atrás, era só tecnologia, não era para ser humanos. Só que eles têm bastante recurso que eles podem ir testando isso, né? Então, ali Uhum. em São Francisco, numa esquina Amazon Go, na outra Starbucks. Starbucks fila para fora da loja. A Amazon Go tinha 6 pessoas da Amazon perguntando: o senhor precisa de ajuda? O senhor precisa de ajuda? E não tinha ninguém lá dentro. Então tinha mais Uhum. pessoas trabalhando ali, mas eles estavam desenvolvendo tecnologia. Eles sabem qual que é a curva de aprendizado deles ali, mas ainda sendo uma loja feita para a tecnologia, para funcionar bem para os sensores, não para as pessoas que estavam visitando. Interessante. Eu visitei agora, mais recente, então tem Amazon Fresh, tem Amazon Go, e eles vão ajustando isso, mas tem muito recurso para investir, Uhum. mas eu ainda não acho que é através de um processo de design, assim como a É, AWS. É uma plataforma extremamente chata, complexa, porque são os menus, texto, não tem nada de intuitivo e não aplica design. Agora a Microsoft, que tem crescido muito, é uma empresa que cresce muito, se reinventou, saiu do software de caixinha, foi para o mundo do serviço, que era algo que o Bill sim, Gates sempre acreditou. Ele sempre acreditou que o hardware não importa, o que importa é o serviço. Então, sempre foi o serviço, e hoje ele investe pesado em design. Tanto é que o líder dele de inteligência artificial é o John Maeda, um designer nossa, que não desenha, que é o cara que aham, pensa em que interface, que pensa. ele fala sobre simplicidade e a linguagem das máquinas. Uhum. Então, é um designer, um cara. Como É. você, Guta, você é designer, né? Eu penso muito como design. Para mim, foi uma descoberta na minha vida, porque eu sempre falei muito desse lado humano, das organizações, tanto que eu não admito empresas humanizadas. Eu pergunto, o que era, afinal, se não tínhamos pessoas voltadas para as pessoas? Então, isso sempre foi uma angústia minha desde que eu comecei a me ver no ambiente de trabalho, assim, né? Nunca Sim. gostei de comando e controle, dessa situação das pessoas não poderem pensar livremente. E quando eu me deparei com o design thinking voltado para a inovação, e eu aplico isso e vejo o resultado, porque às vezes tem problemas que podem ser banais, mas eles são problemas complexos, então eu sempre digo, né? O que é um problema complexo? É quando a gente se depara diante dele e diz, não faço a mínima ideia de como que a gente vai resolver. Então, quando me perguntam, quando que a gente aplica o design? Quando você chegar diante de uma situação, parar e dizer, não faço a mínima ideia. O que significa isso? Não estou copiando soluções já colocadas, porque daí estou fazendo cópia e não estou trazendo Uhum. inovação, e permite esse pensamento de trazer outros olhares para a resolução daquele problema, com uma grande potencialidade de trazer inovação, porque aí a gente. E é bárbaro como a gente chega. Quando depois chega na solução, diz assim: como é que a gente não pensou nisso antes? Meu Uhum. Deus, que coisa óbvia! Como é que a gente não pensou nisso antes? Então, eu acho fascinante, entendeu, Gabs? Eu sou realmente apaixonada e tenho alguns amigos que dizem, isso aí já não estava. Eu digo, gente, como é que não está? Isso aí é o pensar. Né? Isso é É. trazer o pensar, ele pode evoluir, mas eu ainda acredito que vai levar um tempo. Né? Para a gente poder ver, Gabriel, que experiências tu já tivesse nesse sentido, e tu já me contasse, eu não sei se tu pode contar aquela história lá do sensor do vinho, mas, enfim, trazendo qualquer outro ajuste aqui para não ferir os nossos NDAs que nós temos aos montes. O pessoal diz, conta um case, tem que mudar, porque a gente realmente não pode falar de muitas situações, né? Mas se tu pudesse trazer uma situação que vocês se depararam com uma coisa assim, a galera aí tem que dar o respiro, pega a bike, vai dar uma volta, vai caminhar, vai ver um mato para ter os insights, né? E aí, quando volta, aquilo dá um tchac, assim, né? Sim, sim. E Conta. eu vou chegar na história do vinho e vou contar outras duas histórias sem citar o nome dos clientes, mas Sim, claro. é, é, e completam a outra pergunta que você fez, que eu acho que eu respondi incompleto. Então, o design é aplicado nas empresas. Muitas vezes parece que está todo mundo ali
se divertindo e tal, e está também, porque é uma Está. delícia, e está. Está. É, os, é, o Google tentou simplificar esse processo com design sprint, então fazer isso em 2, 3, 5 dias, mas o design não é um processo nem barato e nem rápido. Então, precisa de uma imersão, precisa do entendimento ali, precisa das primeiras bolinhas ali do design da futebol, precisa do entendimento, precisa do ponto de vista, precisa de um trabalho que nós usamos a etnografia, que nós fazemos observação, que nós cocriamos, então trazemos o público que interage com aquilo que nós estamos desenvolvendo para dentro, para poder compreender. E eu vou pegar o primeiro exemplo sobre isso. Então, Tá. nós fizemos um trabalho, desse eu posso falar, para a Klabin, um trabalho, o Inova Klabin, é um evento de inovação, porque nós trabalhamos com a diretoria de inovação focada na cultura da empresa. Então, pensando em cultura, o evento faz sentido para nós comunicarmos, por exemplo, excelência operacional, sustentabilidade, diferentes áreas de atuação da Klabin, que tem diferentes áreas que nem sempre elas se conversam, porque está dentro de processos. E aí o Inova Klabin foi um evento que nós fizemos ali na Oca, para 650 pessoas, mas a Klabin tinha 21 mil funcionários na época. Então, como que nós poderíamos expandir isso hoje mais? Como que nós poderíamos essa essa oportunidade de inovar pensando, e aí isso foi inspiração minha, eu vi que tudo aconteceu, fizemos ali, maluquice, tudo aconteceu, e robô, tinha de tudo. Aí como que nós poderíamos ampliar isso e criar um canal? Porque se a empresa está falando sobre inovação, como que eu posso criar um canal e ouvir todos? Aí ouvir todos quer dizer quem está no campo. Que quem está no campo, nem todos, assim, é uma parcela muito baixa de pessoas que sabem ler e escrever. Aí por isso os robôs que falam e que escutam, transcrevem e usam para classificar ideias. Aí, junto com o time de inovação da Klabin, a InnoScience, que é também uma bastante Sim. inovação, nós criamos um robô de inovação. Para quê? Para ouvir as pessoas que estão no campo, que estão onde for, e elas poderem de inovação com aprendizagem. O programa Plante Sua Ideia, sempre vai ter uma conexão ali temática, contextual, então Plante Sua Ideia, que a minha é uma empresa que planta muito, tá? E aí nós colhemos ideias ali, então as pessoas lançam ideias e elas podem lançar pelo WhatsApp, pelo robô que nós criamos a Luna, que usa inteligência artificial, mas ele era feito de papelão, porque ele tinha que ser high-touch. Se eu fizesse um robô metálico, que parecesse um ser humano esquisito, isso não ia se conectar com aquilo que eles produzem. Então, nós temos um robô de papel cartão, papel ondulado, na verdade, não é cartão, de papel ondulado, então o famoso papelão com inteligência artificial, que foi gostado pela inscrição, porque nós, nesse processo, e numa pesquisa de clima, que nós ouvimos, nem todo mundo se sentia incluso nisso, e se você pensar 21 funcionários com 5 profissionais de inovação, quantos anos eles demorariam para ouvir todos os funcionários? Sem exatamente. inteligência artificial, impossível, porque tem que categorizar, tem que classificar, tem que treinar muita gente, então tem que treinar diversos times, diversos comitês de inovação, então comitê de segurança, de excelência operacional, de melhoria contínua, diversos comitês tinham que treinar, mas só que eu também tinha que direcionar as entradas que vinham de ideias desse programa. Então, essa é uma aplicação. Então, entendemos que tinha um problema, precisava criar. Tá bom, vamos criar um canal. Tá bom, você não vai conseguir ouvir o canal. Ok, então como que nós vamos ouvir o canal? Usando tecnologia para isso. Tá, como que nós vamos fazer? Inteligência artificial, classificando, categorizando ideias, lançando em uma plataforma de inovação. Perfeito. Na, Que na legal. época, era uma plataforma e nós classificamos, e aí com isso nós criamos, assim, classificava as ideias, e muita gente tem ideias parecidas. Aí nós entramos em cocriação. Juntava as ideias parecidas para melhorar as Afinidade, ideias, trazendo para as criar, afinidades. fazendo afinidade, criava affinity ali do nosso processo de design thinking, e aí nós criamos um jogo. Aí o jogo tinha que ser tabuleiro, não podia ser num celular, não podia ser um app, porque tinha que ser high touch. E aí nesse jogo
nós evoluíamos as ideias para que as ideias fossem classificadas para aplicação. Aí, a classificada para aplicação pode ser trocar uma peça de uma máquina que custa R$ 200 e você tem um ganho de produção de 4 milhões. Ou então você tem que investir 16 milhões para ter um ganho ou uma redução de risco de acidente de trabalho, sei lá. Sim, Não tô falando exemplos reais para sim, não sim. expor ali. Mas, então, com isso você conseguia criar ali qual que é o pipe de inovação que você vai aplicar para você trazer resultados rápidos com menor investimentos, que são maiores investimentos dentro de uma análise de risco, uma crise de análise Perfeito. de risco. É maravilhoso. Parece super Maravilhoso. simples. É Não, e maravilhoso. o envolvimento das 21 pessoas dentro da instituição, podendo falar, sabendo que seriam ouvidas e que teriam resposta. Eu acho muito mais do que o resultado em si, é o que se gera em termos de clima, de engajamento e de as pessoas pensarem, poxa, aqui eu posso falar, né? Alguém me Sim, escuta, alguém me dá retorno, né? sim. Mesmo que esteja robotizado inicialmente, que aí todo mundo critica, não é robotizado. Não, então, é Não. só a inscrição para você. Então, se você tem iniciativa, e aí, por que que aí eu terminei isso, eu fui lá apresentar, assim, vamos criar essa plataforma, porque não era mais um evento, virou uma plataforma. Então, se virou uma plataforma, a plataforma é relacional. Então, depois dessa apresentação do evento, aí eu montei essa apresentação, ó, nós precisamos ir para esse caminho aqui, tem que ter canal, tem que ter canal. E eles também já estavam pensando em algo ali, que aí nessa primeira reunião ali, dessa devolutiva, já, ó, vamos, e aí começamos a construir essa história. Mas aí vamos voltar a olhar para negócios. Uma empresa que vende commodities, onde que Uhum, ela faz a diferença no recurso que ela investe? Na eficiência. uhum, E tudo que você aplicar, que nós estamos falando de inovação, que reverte em eficiência, e aí usando a competência do design, é uhum. resultado. É É resultado. resultado. É resultado. Porque o custo do commodity, você não tem controle absoluto. Né? Uhum. O que você tem é o controle da sua eficiência. Quanto mais É, eficiente você é, melhor você vai melhora o conseguir resultado. surfar É. no custo de commodity. É o que a Esse é um gente diz exemplo. da inovação, né? Um horizonte um dentro dos 3 horizontes da inovação é bem processos. Eu sempre digo que inovação em processos é algo que está no nosso comando, em qualquer Uhum. instância. Você pode inovar nos seus processos, né? Tirar desperdício, revisar níveis de decisão, de assinaturas e tudo mais, e ganhar em eficiência. Então, você Sim, ganha agilidade no atendimento ao seu cliente, nas respostas que você pode dar, e está no nosso comando, né? Não é nada disruptivo isso, né? É o básico do básico, né? é. Eu sempre falo do H1, H2, H3, porque se a gente olhar na matriz básica de inovação, nós estamos falando ali de sobrevivência, incremental, disruptivo e radical. Sim, Disruptivo, ou a rupção, né? Uh, a gente traduziu disruption ali como disrupção, mas a disrupção é uma busca que normalmente acontece fora, não dentro, né? sim, E ignora o radical. O radical, hoje, nós podemos considerar que se você não olhar o radical, você não olhou para a inovação que vem e você não sabe de onde vem o tiro, sabe? Você não sabe sim. de onde acontece. Porque normalmente ela vem por uma indústria de tecnologia que não está Não, sentada na mesa é, para discutir contigo e ela vem sobrepondo a legislação e depois com regulariza certeza. isso. É. Então, o radical e a inteligência artificial te ajuda a ficar mais próximo dessa borda do olhar do radical. Porque Uhum. a inovação radical, que ela tem o maior potencial de desintegrar qualquer negócio, né? É. É o que a gente chama da liderança exponencial, né? Porque quando a gente traz uma liderança exponencial, esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, enfim, é altamente tecnológico e Uhum, arrisca trazer novas condições sem aprovação da legislação ainda, que foi que a gente vê constantemente aí quando chega, né, toda a briga que teve com o Uber, ele não esperou aprovar nas câmaras de vereadores que podia entrar, eles chegaram entrando e depois vão para a briga
para ver o que vai acontecer. Sim. Mas eu não vou fugir do assunto, porque tu falaste que tinhas mais 2 exemplos, e eu acho fantástico se tu pudesse, tu te lembra ainda de quais que tu estava pensando Claro, em falar, claro. porque eu acho Você muito falou, legal a gente trazer essa tua experiência prática, né, você que é citou do ênfase que vinho. faz. Citei, não sei como é que tu podes Posso falar isso, falar? mas eu acho Então, bárbaro. uma empresa que trabalha com vinhos, ela nos procurou e ela falou, olha, eu quero fazer uma adega Smart, assim como tem da cerveja Smart. E aí, eu falei, ok, vamos lá, vamos ouvir. Fizemos nosso processo de escuta, escutamos a liderança da empresa e tal. Aí eu fiz uma pergunta que bateu assim, mas isso não é genialidade, sabe? Assim, acho que foi um pouco de sei lá, um pouco foi mais cômico do que isso, né? Eu falei, mas você quer uma Smart TV ou você quer um Chromecast? Ele falou, como assim? Eu falei, porque a adega de casa cabe no móvel, vou comprar outra adega, comprar outra que não cabe ali no móvel, porque todas têm formato diferente, tem maiores e menores, tá? Aí ele, tá, parou, pensou, Não deu. e aí eu comecei o processo ali com eles, e aí nós chegamos assim, toda garrafa que você compra, ela tem que abrir. Então, eu peguei e comprei um saca-rolhas elétrico que carregava no USB, que me ajuda numa história que eu vou contar aqui, e que aí nós falamos, então tá bom, então nós vamos, toda garrafa que abrir, eu vou saber que horas a pessoa está consumindo vinho, para que ela está consumindo vinho, com quem que ela está consumindo vinho, se ela vai convidar amigos, e eu vou saber do fluxo, porque se você recebe uma caixa com 10 vinhos em casa, você sabe só até aí. Depois você não sabe se dos 10 vinhos que você comprou, e às vezes você compra sortido, diferente, você sabe quais você gostou e como que você consumiu. Se consumiu, e aí eu criei ali uma história que era para ficar um flow ali do discurso, celebração, harmonização, diversão, celebração, harmonização, diversão e Pode ser hábito, um presente cultural. também, não? Cultural, Hábito pode ser um cultural. presente, hábitos culturais. Né? Então tinha esses quatro, que era o começo ali dessa história, e aí eu conseguia, cada vez que você abre, então, o que que eu peguei? Então tem os botões, se você procurar na internet, tinha o Amazon Dash, mas tem vários, você configura para o que você quiser. Chama Smart Button, que é um Ai, botão smart. Você aperta, ele dispara uma coisa no seu celular, no seu Wi-Fi, não aham. importa, mas você apertou, ele faz uma coisa. Então tem uma plataforma que chama IFTTT. Se você, então, se você tem isso, eu faço isso, né? Então, que É. em inglês. Então, eu consigo, ou usando o IFTTT, ou usando uma outra plataforma que é bom, eu vou lembrando os nomes Tá das bom. plataformas, eu consigo automatizar o processo. Aí eu falei, tá bom. Então, se toda vez que eu apertar o botão, abre o aplicativo para você comprar vinho. Aí eu consigo entrar numa plataforma que eu falo, se abrir o vinho, é aquela hora que você está consumindo. Então, eu já vou eliminando checks que tem que fazer. Então, para que você vai consumir? Né? Só que a pessoa não vai ficar informando se eu não der algo também. Né? Porque eu vou trabalhar Sim. para a sua empresa de graça. Não, porque ela tem que me entregar algo. E aí você começa Aham. a criar essa proximidade ali. Então, eu vou celebrar. Né? Então, se você vai celebrar, então, vamos fazer tal experiência do vinho? Então, vamos fazer a volta ao mundo em 80 rotas, sei lá, começa a criar uma outra história. Então você vai abrir, pô, será que harmoniza bem com peixe? Então você começa a criar jornadas de experiência de consumo para ampliar o hábito cultural de consumo do vinho com uma Aham. experiência relevante e o que você está trocando com a plataforma é informando o seu hábito. E aí eu vou saber, se você comprou 10, se comprou 4 garrafas do vinho, e você consumiu 2, e você consome uma por semana até chegar, seria legal você pedir mais 4 agora, porque senão vai acabar. Aí começa a fazer uma manutenção ali do Sistema seu, do seu sistema, ali da sua de adega, né? reposição. Aham. É, e, aí, e se você vai amplificando assim, aí chegando no estágio maior da loucura e trabalhando com o time e pensando, por que não? Eu não posso comprar. A Guta mora no 10º andar, eu moro no 3º andar. E eu preciso de um vinho agora. Por que eu não posso comprar da Guta o vinho pela plataforma? Porque eu sei que ela Nossa! tem. Eu Ai, sei que que ela tem, demais! não é? Por E que 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 eu não não posso? usou.
E e que que não não usou. usou, que está lá, não abriu, não usou. E se esse Aham. vinho começou a ficar mais raro, e quanto que ele vale hoje? Caraca, Então, Gabs, que que demais! começa a Que explodir viagem! assim, a viagem, porque você consegue abastecer a última milha, aí você consegue a última milha e a última hora, né? Porque Aham, antes dessa empresa comprar outra empresa que tem vinhos e você não só compra pela plataforma, ela tinha esse tempo de entrega, né? Então, como que você transaciona entre pessoas que têm vinho, se ela quiser disponibilizar lá? Então, dá aham. para criar outras ou apenas com uma única informação, que vinho eu tenho, que vinho eu Nossa, tenho. esse processo de eu poder comprar de terceiros, ele tem muito a ver com a ideia da AliExpress, quando ele revoluciona o e-commerce, que ele diz: eu não vou ter só compradores, só buyers, mas eu vou ter sellers também, né? E aí Uhum. ele traz a ideia da linha, ponto e um sistema que depois o Magalu se inspirou, e aí vem a Americanas e todo mundo daí, aquilo que Schumpeter já dizia, né? A destruição criativa, tudo será copiado, né? Então, por isso Uhum. também a necessidade da inovação. E isso Sempre. daí traz a possibilidade dessa empresa passar também a atuar como uma plataforma e ela poder transacionar a venda do vinho que ela mesma vendeu para outro, suprindo o cliente e ainda ganhando em cima a taxa dessa transação. Dessa transação. Porque Fenomenal. você tem diversas transações aí. Você tem uma transação que é o adquirente, então você vai comprar com o Sim. cartão, com o crédito que você tem lá. Então, se a pessoa quer comprar, ela tem que ter crédito ali. E para outra vender, o crédito vai entrar ali, para consumir em vinho também. Ela pode sacar, como no Mercado Livre, no Uhum. Mercado Pago, mas você está, de alguma forma, aumentando o seu fluxo ali de caixa com o dinheiro que é um dinheiro disponível para você trabalhar. E quem ganha bem hoje, pensando em eficiência econômica ali, são os meios. A partir do momento que você se Aham. torna um meio transacional, aí você tem a plataforma que disponibiliza e você tem os meios. Então, o adquirente ali, o meio do cartão de crédito ganha muito, ganha. Todas as Uhum. pessoas estão passando cartão de crédito. O banco é um meio de você Exato. É. investir. Ganha muito dinheiro. Ou, se você pegar vamos falar da área da saúde, os meios são os que ganham mais, porque eles que Aham. disponibilizam o serviço. Então, sempre que É. você trabalha no mercado do meio ali, quando você trabalha na economia do meio das coisas, e você consegue atingir esse status de ser um meio relevante, aí você consegue é, se valer das transações que acontecem dentro das plataformas. É, muito legal. E vocês pensaram na possibilidade, que é a cabeça da gente, isso é o design thinking, né? Uhum. Vocês chegaram a pensar assim, por exemplo, eu vendi o meu, a gente fez a transação, vendi o vinho para ti, isso já não poderia dar um alerta para ele já comprar automaticamente? Quer repor o seu estoque? Vai levar 4 semanas, mas eu já poderia repor também, né? Então, quer dizer, aí já ativa o sistema, né? Sim. É Ah, como. vou falar o detalhe construtivo. Sim, isso com É, certeza que nós estamos falando, ao invés de vender, nós estamos falando de abastecimento, e aí muda a sim, concepção, aham, porque o que você não quer ficar é desabastecida. Mas comprar nem claro. sempre eu quero. Então, é diferente. Então, uma coisa você precisa, outra coisa eu não preciso agora, né? Então, e aí, falando desse processo, só para falar do meio tecnológico, então o que eu peguei? Eu peguei um Aham, Smart Button, esse que eu paguei US$ 5, é, abri ele, aí o conhecimento de eletrônica, eu falei lá do meu pai, sou da Fiozinho e tal, eu falei, ó, bacana. eu preciso aqui de 5 volts. Aí eu cheguei pro nosso engenheiro lá, falei, olha, aqui eu alimento com 3 volts USB, vamos colocar um step up, e toda vez que apertar o botão para sacar rolhas, a gente ativa o botão. Aí nós criamos um sisteminha imprimir na Ah, 3D, porque não preciso criar do zero. Já existe. Aquela que eu comprei de uma marca conhecida, boa, funciona, era aham, lindo o material. Aí eu fantástico. peguei, nós jampeamos ali, eu falei, ó, tá aqui, tum, aparece, aí já abre ali o celular. E aí, isso quanto tempo demoraria para desenvolver algo desde o começo? Então, Aham, aí vem juntar o pensamento do design, do centrar no ser sim. humano, das necessidades de serviço, com hackear. Todo momento nós temos que hackear processo. Então, que é tecnológico esse conceito de hackear processos. Né? Então, Aham, fechando esse pensamento do uso do design e da tecnologia,
quando nós usamos a retina do design, aí é legal isso, que nós não usamos a lente do design, porque isso faz parte do nosso próprio corpo. Então, você trabalha com Uhum, design não com o olhar, porque é a retina, não com a lente. E aí, perfeito. usando as ferramentas tecnológicas, nós conseguimos hackear o momento do consumo com o hack da tecnologia que Que vai vai me usar. sinalizar exatamente a É. hora, o posicionamento, onde você está no planeta. Uhum. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E para isso daí, eu vou trazer de novo uma frase do nosso querido amigo Carlos Piazza, que ele fala como que eu me auto-hackeio, né? É, Porque esse medo que bate, quem está nos ouvindo aqui, essa insegurança é para minha empresa ou não é? Aí eu traria esse convite mesmo. O que significa se auto-hackear? É ter essa coragem de invadir um novo campo de conhecimento que você não é especialista, mas que pode aprender. Né? Então, eu sempre digo assim, a informação está aí para ser compartilhada e aprendida, né, Gabs? Então, que sim. faça uma experiência menor, que pegue um experimento mais controlado enquanto orçamento e dimensão, pegue uma área específica da empresa, mas comece a trazer essa eu vou dizer olhar, né? Exatamente esse foco que pode imaginar que problemas eu consigo resolver. Né? Então, é realmente um experimento legal que a gente tem que incentivar e, principalmente, tirar essa visão do medo. Nós estamos chegando no Ok, nosso vamos. final aqui do nosso tempo. Eu só queria. Bom, eu te interrompi, pode falar. Não, desculpa. Então, você fala sobre o hackeamento, o que eu uso nas minhas empresas? Assim, eu crio, eu tento criar as empresas que vão sobrepor, que vão hackear a minha própria empresa. Porque Uau! assim, então eu tenho departamentos que são, cada um funciona de um jeito. E um Ah, tem que esse show! competitividade, isso positivo, mas eu fico analisando entrega, efetividade e resultado. Então eu Aham, crio é, e os mesmos departamentos funcionando de forma diferente. Um com uhum. um uso maior de tecnologia, outro com uso maior de outra tecnologia, porque não dá para fazer aposta num único cavalo. Não dá. Eu tenho Não, que que. legal. A minha própria empresa tem que hackear a minha própria empresa. Então eu tenho que, dessa forma, construir. E o pessoal fica maluco, mas eu falo, calma, gente. Mas é um excelente ambiente de trabalho. Eu já tive lá várias Sim, vezes. É um ambiente assim acolhedor e quem quiser conversar com o Gabriel, a gente deixa aqui essa recomendação para poder conhecer e poder ver o que é a empatia, o nome está no nome da empresa, né? Mas também o acolhimento e trazer as diferenças para cada caso. Para a gente poder encerrar, vou pedir que tu fale do projeto Violetas, o que significa esse trabalho com mulheres que vocês estão fazendo e que traz um olhar da sustentabilidade, da preocupação com esse social do nosso entorno e que foi transformador quando eu conheci, para mostrar que tu é tão da obrigado. tecnologia, mas que tu traz essa leveza e que dá o nome ainda de flor, né, para o projeto. O que é isso, Gabs? Conta para gente. Muito obrigado pela pergunta, Gustavo. Maravilhoso, ó, sempre. Porque Despertando Violetas o que nós tivemos não dentro da empresa, mas dentro eu vou falar, uma colaboradora da empresa sofreu com violência doméstica. E aí Uhum. foi horrível, assim, terrível, terrível, terrível como aconteceu. Só que, como aconteceu, e aí nós criamos, aí usando o design para tudo, né? Então, como aconteceu, Sim. não, nós temos que criar rede de acolhimento, não pode expor a pessoa, porque nem, não, né, talvez ela não esteja pronta para poder falar sobre esse tema. Então, qual que é a rede de acolhimento? Como que cria essa rede de acolhimento? Criando essa rede de acolhimento, nós desenhamos um processo. Aí, desse processo, nós desenvolvemos um e-book. Aí esse e-book teve um outro caso de uma pessoa que eu mandei o e-book e ele tinha toda a estrutura de suporte, né? Então, como você Incrível. identifica o que é violência? Quais são os níveis de violência? Existe o violentômetro, porque eu vi outras iniciativas, inclusive da Magalu, que já estava no estágio que no dia 7 de março é celebrado ali como lembrança o Aham. dia
da violência doméstica. E aí nós relançamos o projeto ali rebatizando, que era um Empathy Factor, que é algo que nós fazemos para Aham. atores de empatia, como Despertando Violetas. Por quê? Nós temos que conscientizar com as ferramentas que nós temos de violência para você não chegar no dia 7 de março. Que a gente nunca Uhum. chegue no dia 7 de março. Porque Perfeito. chegar na violência, não, nós conseguimos detectar e melhorar essa, essa percepção de construção social antes. Então, aí nós criamos então, material que informa. Então, hoje tem o arroba Despertando Violetas, no site Despertando Violetas, que comunica. E nós estamos. O que é o Despertando Violetas? É, é um projeto co-criativo, open source, para quem quiser usar, quem quiser entrar dentro dessa construção de um movimento contra a violência. Uhum. Você vai ver dentro do tom de voz, nós não estamos falando sobre a parte que excedeu a violência, nós estamos falando assim, ó, como se identifica, como se melhora. Você pode estar sendo violento numa forma que ela não Sim. precisa evoluir. Se você tiver consciência disso, saber que isso vai chegar ali na frente num lugar que você não quer, você pode antes detectar e se afastar, você pode antes detectar e começar a despertar essas violetas e você começar, porque a violeta tem o agosto lilás, que nós vamos entrar, e nós vamos entrar mais forte Aham. com isso. E aí, com isso, o Laboratório FEME, que é um cliente nosso, que pensa só tudo que o FEME pensa é a experiência dela, né? Usabilidade. Aham. Então, você tem mulheres. Então, tinha nos dias mais cheios uma violonista tocando para fazer esse acolhimento, isso aí mais uma unidade, mais uma violonista, mais outra violonista, que aí eles falaram, olha, a orquestra só pelo FEME ela precisa expandir, precisa, porque Uhum. como só tem uma orquestra só de mulheres no Brasil, que quem fez é o Laboratório FEME, fazendo esse investimento para que ela continue. Ele falou, Sim, preciso aham. expandir. Eu falei, ó, vamos colocar dentro do Despertando Violetas e gravar músicas que tenham a temática sobre Relacionado. relacionada com a Aham. temática ali de mulheres que saíram desse espiral. Então, uma das Uhum. músicas que nós gravamos com a orquestra foi é, aquela paródia, que é uma versão da música do Pai da Vila, Mulheres. Então, tem uma versão maravilhosa. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho, assim que está acabando o tempo, mas é Não, mas rápido. vamos embora, estamos aqui batendo papo, tão bom. Que é o do grupo Samba Dela, e chama Nós Somos Mulheres. Maravilhosa a música. E outra Survivor, da Clarice Lispector, desculpa, Clarice Falcão, que ela fez uma Aham. versão maravilhosa e nós gravamos em Girl on Fire da Alicia Keys. Então, 3 músicas que nós gravamos com orquestra só de mulheres para amplificar a comunicação. Então, todo o nosso objetivo qual é? Não é recurso, é amplificar a comunicação, é levar isso para mais pessoas. Então, Uhum. Guta, você já é uma co-criadora do Despertando Violeta só por sua Tô generosidade junto, e tô amplificar junto. Me essa. chama lá que eu tô junto para fazer o que for preciso. É uma causa Perfeito. super nobre que a gente tem que realmente acabar, né, com essa questão desse absurdo que acontece dentro de um monte de casa. E aí, se a gente, mas isso é um papo para o outro dia, né? Sim, mas é tudo sobre empatia. Então, Empatia, sobre não estou empatia. fazendo E é o sobre o jabá da design, que empatia, acaba no design, né? que acaba no design. Então, é tudo sobre, e essa violência que nós estamos falando entre pessoas, isso, vamos transpor isso para a empresa, vamos transpor isso para Aham, pai e filho, vamos transpor. Então, violência é algo exato. que não é aceitável em nenhum nível, não cabe. Nem, Mas nós temos algo, assim, um câncer que é a aceitação da violência doméstica, isso é o começo dessa começo de história. tudo. E o doméstico, depois também das mulheres, ampliam também para as crianças, o que está dentro de casa, né? E eu acho que realmente nós temos que ser intolerantes com esse tipo de coisa e trazer iniciativas, se puder ser a partir do design, com empatia, melhor ainda, né, Gabriel? Então, Sim. eu deixo aqui
para que a gente possa compartilhar esse... Só repete para nós, é o Despertando Violetas. Despertando Violetas, né? Que vocês possam pesquisar, passar a seguir, compartilhar e levar isso para frente, porque esses movimentos precisam crescer de forma empática e orgânica para poder atingir outras mulheres, outras empresas, e que a gente aqui, a Zazá já colocou para nós, @Despertando Violetas. Então, quem estiver tendo acesso, mas realmente isso tem que ser pegar o dedo e compartilhar até que isso daí se torne um movimento nacional, né? E está aí à disposição. Então, quando fala que é open source, é que qualquer um pode pegar, melhorar e ampliar, então também existe uma generosidade da qual se disponibiliza o modelo para que outros possam trazer e cada vez atingir outros olhares, né, Gabs? Sim, Querido, muito o obrigado. nosso tempo chegou aqui no final, quero passar a palavra, super agradecer esse bate-papo, sei que tu tirasse uma hora preciosa aí do teu tempo, com um agito incrível, né, que sei que a gente vai aprender ainda mais contigo quando acabar esse evento aí, e tantos outros que virão, mas passo para que tu possa fazer esse nosso encerramento aqui, toda a minha gratidão, né, Gabs? Sabe que eu adoro. Guta, não, novamente, eu gostaria muito, eu gosto muito de conversar contigo, de estar contigo, então é generoso o espaço de troca. Agradeço aqui a gente poder gravar essa conversa, porque para a gente ouvir mais algumas vezes, eu sempre gosto desse processo também. E, Guta, eu estou contigo, onde for, só me chamar. Obrigada, querido. Minha gratidão a quem está nos ouvindo. Depois a gente pega esse áudio e transforma também num podcast, que daí você pode estar na bike, caminhando, também vai poder escutar. E Gabriel está aí nas redes sociais, como Gabriel Lopes, é só seguir, acompanhar. Eu asseguro que vocês se apaixonarão, como eu sou apaixonada também por ele. Gabs, querido, beijo grande. Ficamos juntos aqui, com os nossos absurdos felizes. Muito obrigado, Guta. Um abraço grande. Até mais, até logo. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.